Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 77. Ecossistemas regionais, mais sotaque de São Paulo. Pois bem, a gente tem avançado na discussão sobre ecossistemas regionais de impacto e afins. Isso é um avanço, a gente precisa sublinhar aqui. De fato, tem mais massa crítica nessa área por várias regiões do Brasil, várias localidades do Brasil, e isso é fantástico. A gente precisa de fato celebrar. Mas mesmo assim, a gente ainda vê coisas bizarras absolutamente concentradas nessa discussão. E eu vou citar algumas aqui depois, algumas falhas primárias que eu vejo nesse processo de fortalecimento de ecossistemas locais e regionais. E essas falhas alimentam críticas, né? Críticas de quem está no local sobre esse processo. Bom, você que está chegando aqui no episódio, né, no podcast, bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é o Impacto na Encruzilhada, meu podcast aqui que eu produzo caseiramente e na raça desde 2019. E para você que está chegando, a minha meta pessoal aqui é chegar esse ano até o episódio número 100. Obviamente pretendo continuar depois disso. Enquanto tiver assunto, eu vou tocando aqui. Então, esse é o episódio 77. Tô chegando lá. É isso. Devagar a gente chega lá. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Bom, vamos dissecar o tema então, né? Ecossistemas regionais de impacto, mais o sotaque e players de São Paulo. Tem algumas camadas de complexidade aqui nessa discussão. Vou começar, são 4 aqui para começar. Vou começar com a primeira, que é: sim, há vida pulsante rolando, finalmente, oxalá, pelo país, na agenda do impacto, da inovação social, do investimento social e por aí vai. Que bom, que maravilha. Há eventos, há projetos, há organizações, há iniciativas, há massa crítica, há políticas públicas, viva, né? Que isso é digno da gente celebrar de fato. Há mais abertura para que projetos nacionais de fato sejam nacionais e não apenas de São Paulo. Quem diria, né? Nacionais de verdade e não nacionais só porque São Paulo reconhece a iniciativa ou a lidera. Pois é, há pontes criadas entre diferentes atores aí pelo país, maravilha, e isso veio para ficar. Então, essa é a primeira camada de que sim, há vida inteligente, né, em quantidade e qualidade por esse Brasilzão, e isso é massa demais. Bom, a segunda camada vem o porém, né? Porém, o centro do ecossistema, como eu costumo brincar aqui, a torre de comando, segue no eixo. Segue no eixo de São Paulo, majoritariamente em São Paulo. É de lá que parte a diretriz conceitual, simbólica, política institucional, narrativa, etc., que pauta o campo como um todo. E essas diretrizes, elas têm sotaque, elas têm CEP, elas têm lado, elas têm vieses. Calma, pessoal, ainda não é uma crítica, tá? Mas é só uma óbvia constatação, necessária, né? Convém lembrar. Eu já abordei esse tema no meu último livro, Inovação Social em Tempos e Soluções de Mercado. Vou deixar o link aí na descrição para quem se interessar e quiser saber mais. Bom, a torre de comando segue no eixo e segue com sotaque, players preferidos, mesmo não reconhecendo isso. Isso também é bastante óbvio, mas a gente precisa sublinhar. Mesmo que no discurso ela diga ser a favor do fortalecimento regional de ecossistemas, ótimo, pelo menos no discurso isso já se apresenta. Na prática, a maneira como se faz isso é carregada de sotaque paulistano e carregado de parceiros também desse centro do ecossistema.
De novo, com a maior das boas intenções, também vale ressaltar aqui. Mas é outra óbvia constatação que eu preciso fazer. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Bom, uma terceira camada de discussão nesse tema, nessa agenda, é que os projetos ou as iniciativas que se desenrolam nas diferentes regiões do país, em geral, são lideradas por organizações do eixo, ou tem a mãozinha de alguma organização do eixo, tem a parceria, tem a bênção, enfim, tem algum tipo de link com organizações que estão no eixo. Embora no discurso de quem está no eixo sempre prevaleça a lógica da construção local, da autonomia local, estamos fazendo junto, mas o local tem liberdade para construir a sua cara, blá 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 blá. Pelo menos no discurso, de novo, ótimo que no discurso isso apareça, né? Eu não vejo uma fé, uma vontade aqui. Pelo contrário, eu vejo boas intenções. Ocorre que as boas intenções, às vezes, elas escorregam em aspectos fundamentais que reforçam um certo pé atrás, vou colocar entre aspas, colonizador nessas iniciativas, nesses projetos. Alguns exemplos só para ilustrar aqui. Quem são as organizações que facilitam e sistematizam esses encontros de ecossistemas locais, regionais em geral? Quem são? Em geral são do eixo, né? Pois são geralmente parceiros da organização que está liderando, que é do eixo, que está tocando o bumbo e que eventualmente coordena nacionalmente aquele processo, aquele projeto. Pois é, quem cuida da comunicação dessa iniciativa? Poxa, de novo, em geral, uma organização do eixo que foi contratada pelaquela organização do eixo que estava liderando aquela iniciativa ou puxando aquela iniciativa. Pois é. Quem são os membros decisórios desse processo, dessa equipe, desse projeto? De novo, majoritariamente do eixo, com uma ou outra posição ou um comitê local que também, de alguma forma, tenta dividir um pouco esse processo decisório. Mas o discurso sempre, a narrativa é sempre de autonomia, de empoderamento local, de fortalecimento local e por aí vai. Legal, de novo, que bom que isso está no discurso, mas na prática, quando a gente coloca uma lupa, a gente não vê bem isso refletido nesses exemplos aqui que eu citei, hipotéticos, tá? De novo, são situações hipotéticas aqui. Bom, quando se inclui nessas experiências mais players e mais pessoas de fora do eixo, em geral, elas tendem a ser mais coadjuvantes ou tendem a seguir um roteiro pré-definido pelo eixo. Isso muitas vezes é sutil, né? E é revestido da maior das boas intenções e às vezes ele passa meio despercebido, né? Por isso eu estou jogando luz aqui. Muitas vezes ele acaba sendo de forma velada uma cota, né? Não, mas tem pessoas do Nordeste, tem pessoas dessa etnia, tem pessoas assim assado, mas não necessariamente essas pessoas estão na linha de frente da decisão daquela iniciativa de fortalecimento do seu próprio ecossistema. Curioso, né? Paradoxo, né? Pois é, essa é a terceira camada. Enfim, a quarta camada de complexidade vamos lá, os encontros nacionais, as reuniões de planejamento, os momentos chaves dessas iniciativas geralmente são no eixo, não é mesmo? Todo o povo do resto do Brasil, pois bem, eu vivo no resto do Brasil, que se lasque para participar, para se deslocar, para ir para esses encontros, geralmente em São Paulo, né? Interessante, não é mesmo? Pois é, o interesse de descentralização, ele é mesmo genuíno? Pois é, então por que não descentraliza também esses momentos, né? Momentos de planejamento, momentos de discussões, momentos de eventos chaves e por aí vai, porque dessa forma a gente também, né, ao descentralizar, a gente também abre oportunidades para fornecedores locais, outras organizações, pessoas locais, desde o manobrista até a produtora do evento, aos fornecedores de alimentação, a quem vai cuidar da facilitação, da sistematização, da comunicação e por aí vai. Se vocês, né, nós queremos, de fato, fortalecer ecossistemas locais e regionais, eu preciso
colocar essa galera que está no local, no território, para de fato rodar essas oportunidades localmente. Ah, mas elas não estão preparadas, mas e quando elas estarão se a gente nunca abrir essa oportunidade para elas, né? Então, pois é. E às vezes a gente vê situações em que o evento é deslocado para outra região, mas se mantém os mesmos fornecedores do eixo, né, de São Paulo ou afim. Afinal, são aqueles que a torre de comando do ecossistema conhece e confia, e ela não vai abrir mão desses parceiros de longa data, de confiança. E essa camada mais operacional, em geral, é deixada em segundo plano, mas ela é, de novo, ela é chave e ela não deveria ser menosprezada ou ser considerada uma coisa menor. Ah, operacional não importa. Importa sim. Ela também é parte desse processo de coerência na construção e fortalecimento de ecossistemas locais e regionais. Por fim, quando se busca descentralizar eventos, às vezes se cai numa ótica de visão turística, né? Ah, vamos fazer numa cidade que é turística, porque aí a gente concilia turismo e evento. Cara, isso é muito óbvio e rasteiro demais. Não tem nada contra, mas assim, só tem essa lente, geralmente é uma lente de turismo, de uma visão mais convencional de turismo, de massa, que muitas vezes está na contramão do que a gente está dizendo aqui, né? Que tem atores, organizações locais disputando questões socioambientais locais com as quais a gente deveria jogar luz, né? Fortalecer e não contrapor ou ir na contramão. Então, essa é a quarta camada aqui, né, desses eventos e as reuniões e as iniciativas que rolam regionalmente. De corpo fechado, que nem cadeado, um escudo blindado e abençoado. Calçada na fé e na esperança, meu voo vai e vem mais longe, até onde meu impulso alcançar. Sim, pois bem, São Paulo, né, ou o eixo, quer incluir outras vozes, quer se abrir a um Brasil mais profundo, que bom, né? Mas os eventos presenciais, que voltaram com tudo, né, no pós-pandemia, vamos nos lembrar, seguem todos concentrados, com uma ou outra exceção que não é em São Paulo, no Rio. E desculpa a expressão, foda-se quem não é de São Paulo, do Rio, que se lasque para participar do evento e custear não só o ingresso do evento, mas a sua passagem, sua hospedagem, que se dane, né? Zero empatia para quem é de fora. Depois, na hora que olha a lista de participantes, vê lá, majoritariamente as pessoas são de São Paulo, do Rio, é óbvio, né? Esses eventos presenciais que voltaram com tudo na pós-pandemia seguem com a prevalência de sotaques, né, de São Paulo, óbvio, porque é onde você privilegia as pessoas que estão naquele território, né? Sim, mas há uma evidente abertura para mais diversidade, mais pluralidade. Isso, de novo, estou ressaltando, é um baita avanço. Que bom, que maravilha. Mas até quando nós, que não estamos no centro do ecossistema, e não estar no centro do ecossistema, abrindo um parênteses, em dois sentidos, tanto no sentido geográfico, territorial, quanto no sentido institucional. Quem não estar no centro do ecossistema é não estar operando no eixo Rio-São Paulo e não estar numa organização que é chave no centro do ecossistema. Então, nós que não estamos nesse lugar, nós vamos seguir orbitando no redor da torre de comando do ecossistema? Ou será que a gente que está distante do eixo, será que a gente ainda não se ligou que é nós que estamos fora do centro do eixo, digamos, atuando pelas beiradas, pescando em outros aquários? Nós é que devemos dobrar essa aposta e não colocar o centro do ecossistema em nossas estratégias ecossistêmicas, em nossas iniciativas de fortalecimento local, regional. Cabe a nós, que estamos fora do eixo, construir alternativas ao centro do eixo e não esperar que o centro do eixo emane caminhos e diretrizes para que a gente construa localmente ou fortaleça localmente o ecossistema. Como eu costumo brincar, não adianta a gente ficar esperando a torre de comando nos entregar o alvará de construção do nosso ecossistema. Cabe a nós
correr atrás disso localmente ou regionalmente. Sim, quem está fora do eixo precisa sim circular pelo centro do ecossistema, né? Ver o que está sendo discutido lá, trocar figurinhas, se conectar, mas não numa lógica de pedir a bênção para seguir existindo no ecossistema. Esse é um erro que a gente às vezes comete sem se dar conta. A gente precisa seguir em frente, atuando pelas beiradas, pescando em outros aquários, nesse Brasilzão imenso, com um monte de desafios, mas um monte de oportunidades. Pois bem, então afie bem o seu facão, você que está fora do eixo assim como eu, e siga abrindo novas picadas nesse mato alto chamado Brasil, chamado Impacto no Brasil. Afinal, que bom, né? Há muito por fazer, não é mesmo? Nessa agenda, nesse Brasilzão. Que bom, não é mesmo? Tatua, figa, traz sorte, o amuleto é quem manda. Segure e avante com minha demanda. De corpo fechado, que nem cadeado. Um escudo blindado e abençoado. Calçada na fé e na esperança. Meu voo vai bem mais longe, até onde meu impulso alcançar. Bom, mas então por que o problema é o centro do ecossistema, né? Eu venho falando dele aqui. De novo, abordei esse tema lá no meu livro, tá o link na descrição. Bom, vou trazer, tem vários motivos, mas eu vou trazer outros 4 aqui, tá bom? O primeiro é porque não há e não haverá espaço para todos profissionais e players ali nessa panela que é o centro do ecossistema. Sendo assim, quem que você acha que vai ficar de fora dessa roda? Pois é, não precisa nem responder, não é mesmo? Segundo, porque o centro emana apenas narrativas majoritárias e óbvias. Há pouca massa crítica sobre os temas em que a gente atua no Brasil, sobretudo numa lente regional, local, que não é a mesma do centro. Então, o centro emana essas narrativas óbvias. E a gente que está na contramão delas, cabe no mínimo questioná-las, né? Nem vou dizer que é contrapor a elas, mas no mínimo questioná-las. Bom, o terceiro problema é que porque a gente precisa descentralizar de fato e não reforçar o que o centro emana. Então, por exemplo, veja que criar bases avançadas de determinados projetos em diferentes cidades ou regiões do país não é necessariamente descentralizar, isso é muito comum, não é mesmo? Mandar uma pessoa de São Paulo para ir morar em Manaus não é descentralização, porque quando acabar o projeto, provavelmente aquela pessoa vai ser desligada. E que legado ficará institucionalmente naquela região, daquela iniciativa? Descentralizar é muito mais do que isso. Sim, dá trabalho, tá? Não disse que não daria. Descentralizar é potencializar quem já está nos territórios, nos vários territórios pelo país afora, fazendo coisas, tentando construir iniciativas, é jogar luz nessa galera, nessas organizações, nessas pessoas, é apoiá-las não só com grana, sim, com grana também, mas apoiá-las politicamente, institucionalmente, dar visibilidade, dar destaque, dar reconhecimento ao que essa galera está fazendo. Então esse é o segundo bloco de problemas aqui, que é descentralizar de fato. E para fechar o problema, a terceira questão é, agora me diga, você que está me ouvindo, quem é do centro do ecossistema tem condições ou perfil ou compreensão para atuar desta forma que eu estou tentando desenhar aqui? Quem é que está disposto a sair da sua zona de conforto, da zona sul, do centro do ecossistema, para dar esse giro pelo país, para aprender e não para ensinar, para passar calor, para interagir com outros sotaques e outras visões, para descobrir que tem sim vida inteligente, massa crítica nesses locais, para se ligar que não precisa contratar o player parceiro do centro do ecossistema, porque sim, tem players em boas condições de fazer esse serviço nos vários territórios pelo Brasil? Pois é, agora me diga, quem do centro do ecossistema tem abertura para isso? Eu sei, são pouquíssimas pessoas que têm disposição e abertura para isso.
Mas aqui não basta só a abertura individual, pessoal. Nós estamos falando aqui de uma questão institucional, política. É assim que a gente constrói ecossistemas locais e regionais, não é mesmo? Então agora me diga, quais organizações de fato têm essa abertura e disponibilidade e, como a gente gosta de dizer na política, vontade política de fazer isso? Pois é, ficou difícil, né, encontrar respostas. Pelo menos eu deixo as perguntas no ar para a gente refletir aqui. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Pois bem, para a gente fechando aqui o episódio, o problema é que o centro geográfico, institucional e narrativo é o que ele representa, esse é o problema. O centro do ecossistema ele emana um pacote de formas de ver os temas em que atuamos. Sem se dar conta, ele emana uma ideia de validação ou não do que é certo, daquela iniciativa que é reconhecida pelo ecossistema ou não, leia-se pelo centro do ecossistema. Ele emana o que deve ser referendado ou potencializado ou simplesmente ignorado. Deixa para lá isso. Isso não tem relevância. É disso que eu estou falando aqui. Eu sigo atuando dessa forma há tempos, tentando de alguma forma transitar no centro do ecossistema, mas operando apesar do centro do ecossistema. E não faz tanto tempo assim que eu me dei conta disso. Né? Essa ficha caiu do assunto que eu estou trazendo aqui nesse episódio. Se o centro do ecossistema está cagando para a gente, por que, que a gente ainda insiste em pedir bênção aos players do centro do ecossistema? Pelo seu poder? Pelos seus recursos? Pela sua influência? Por que, afinal? Vamos nos fazer essa pergunta, sobretudo aqueles que estão fora do centro do ecossistema? Pelo menos vamos nos permitir pensar a respeito disso? Pois é, eu tenho visto cada vez mais organizações sendo criadas, iniciativas, projetos, coletivos, atuando fora do eixo. Tem muita coisa rolando fora do eixo. Que bom, de novo, que maravilha, oxalá que isso esteja acontecendo. Isso dá muito alento para a gente que está fora do eixo e reforça essa ideia de que há muitos aquários para a gente pescar nesse Brasilzão, nessa agenda do impacto. A gente não precisa só ir pescar lá no aquário do centro do ecossistema. Há muito espaço para muita gente que queira, que está chegando ou que já atua nesse rolê e que não está no centro do ecossistema, que não está no eixo. Então, para quem está me ouvindo e é fora do eixo, vamos em frente, meu parceiro. Segue na luta, porque tem espaço para gente que está distante dos holofotes, está distante do reconhecimento da torre de comando do ecossistema. Vamos em frente, ela não vai nos reconhecer. Cabe a gente, localmente, regionalmente, se fortalecer e seguir trilhando, seguir construindo conexões relevantes entre nós. Os perrengues nós é que estamos passando, né? Quem está fora do centro, né? Dos holofotes, do destaque do ecossistema. E antes que me critiquem, eu atuo, minha base é Brasília, é a região centro-oeste. Então, para quem conhece um pouquinho dos mapeamentos vários que tem no setor, não por coincidência, é a região que geralmente fica em último nos destaques de iniciativas de investimento social, de mapa de negócio de impacto e de investimento de impacto, e por aí vai. Então é dessa realidade que eu estou falando, tá bom? Olhando para a Amazônia e olhando para a região Nordeste, eu sigo no Z4, na linguagem do futebol, das regiões, que é a região Centro-Oeste. Z4 é aquela parte da tabela do campeonato onde a gente está prestes a cair para a segunda divisão. É por aqui, é por essas bandas aqui que eu tenho caminhado. E mesmo nela, né, na região Centro-Oeste, há sim muita coisa bacana acontecendo. Que bom, mais uma vez que bom. Isso não significa que a gente não precise de apoio, de parcerias, de recursos e de visibilidade, sim, também. Mas não esperemos que o centro faça isso por nós. Cabe a nós correr atrás, construir isso a partir da nossa realidade local. Então é isso, gente.
Mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência. Se você está curtindo, quem está chegando, bem-vindo. E quem já escuta o podcast, se gosta, quer fortalecer esse trabalho totalmente independente, não deixa de colocar aí 5 estrelinhas no tocador e de compartilhar com mais pessoas. Tem muitos grupos e listas, né, de impacto pelo Brasil. É uma ajuda bastante potente se você fizer isso. Então valeu, espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço e até a próxima.